A paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, paz de Cristo, boa noite. Eu quero falar com vocês hoje sobre ciúmes entre irmãos. O quão é perigoso essa ação, essa atitude de ciúmes entre irmãos, inveja do amor do pai ou da mãe para com um filho, né? Tem irmãos que falam que pai tem preferência por um filho. Pai não tem preferência, é o filho que se aproxima mais de nós, que a gente se apega a ele. Não é nós que se achega ao filho, porque para o pai e a mãe o amor é igual. Agora o filho tem filho que se achega mais, né? Então aqui a mãe sente mais confiança, liberdade de conversar, de se expressar para com esse filho. Já o outro filho, como ele não se achega, ele pensa que ele é um rejeitado. E aí ele começa a maquinar o mal contra a mãe, contra o pai, por ciúmes, por inveja, né? Ah, mas o meu pai, a minha mãe gosta mais do fulano do que de mim. Então, irmãos, aqui na Bíblia está escrito no livro de Gênesis, né? Onde Caim e Abel. No livro de Gênesis fala sobre um capítulo 4 de Gênesis, versículo 3 e o 8. Capítulo 4, versículo 3. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serias aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então, irmãos, é uma situação muito perigosa esse negócio de ciúme entre irmãos, né? Inveja, ciúmes é muito perigoso, porque o irmão acaba por colocar o outro contra o pai. E muitas vezes o pai nem sabe do que está acontecendo. Ele só vê aquela atitude que aconteceu ali. O filho, né, ou os filhos se afastarem. E o pai se pergunta: mas por que está acontecendo isso? O pai não sabe de nada, mas um irmão, ele é capaz de envenenar a mente do outro irmão pela inveja, para que esse filho não chegue mais perto do pai, para que ele abandone o pai ou a mãe, e aí o pai ou a mãe fica sem saber. Então eu vejo muito essa situação nos dias de hoje também, né? Desde criança eu vejo isso. E aí eu estava aqui pensando e me veio essa palavra, né? Ver na palavra de Deus sobre isso. Então aqui no livro de Gênesis fala sobre Caim e Abel. E também no livro de Gênesis 37 fala sobre José. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá, vê se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão, os rebanhos? Apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã.
Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Então, irmãos, vê o quanto o ciúme ele é capaz de colocar pensamentos, né, negativos na mente de um irmão ciumento e de um irmão invejoso. A Bíblia fala também sobre Marta e Maria. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, 42, capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. Então Maria quis ficar aos pés de Jesus. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. E Marta viu aquilo, ficou irada. Mas como? Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus estava falando, ao invés de ir ajudá-la. E ela foi até Jesus, questionar Jesus, para que Jesus mandasse com que Maria fosse ajudá-la. E Jesus fala com Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, irmãos, o que eu quero dizer, muitas coisas acontecem dentro de uma casa e o pai e a mãe muitas vezes não sabem. Irmão joga um contra o outro com ciúme do pai ou da mãe. E o pai ou a mãe nem sabe. Porque, irmãos, pai e mãe não tem tempo para ficar fazendo estudo de psicologia, psiquiatria, psicanálise, terapia para criar filho, não. Pai e mãe, a mente dele é levantar de manhã e ir em busca do pão de cada dia. Ir em busca de um trabalho para poder trazer o pão de cada dia, para que o filho possa se alimentar. Em busca de um salário para poder pagar água, luz, energia, telefone. Então os tempos mudaram, e mesmo que não mudasse, se fosse em outros tempos, era lenha e querosene. Então o pai não está preocupado com isso. O pai está preocupado em alimentar aquele filho que chegou na família. Mas os irmãos, como eles têm tempo, não têm as preocupações que os pais têm, eles maquinam mal. E aí jogam o irmão contra o pai ou a mãe. E o pai e a mãe muitas vezes não sabem. E acabam que eles abandonam esse pai e essa mãe sem que eles saibam de nada. Porque um pai ou uma mãe jamais imagina uma coisa dessa. Então eles têm na mente que o pai ou a mãe tem preferência por um filho. Como eu disse no início, não tem preferência. É o filho que se achega ao pai. Então assim está aqui o exemplo. Maria se achegou a Jesus. Abel se chegou a Deus. José se achegou a Jacó. Então por aí vocês veem. O pai se apegou a José, porque José se achegou ao pai dele e ele quis aprender tudo que o pai sabia. E eu vou dizer para você que é filho, para você que é irmão, o amor é você quem tem que buscar do seu pai e da sua mãe. Porque seu pai não está preocupado com o que você não está preocupado. O pai está preocupado com o pão de cada dia, com as suas vestimentas, para te dar uma vida confortável. Então, se você parar para pensar, você vai valorizar o seu pai e a sua mãe enquanto eles estão vivos. Amém? Quero deixar essa palavra para você nessa noite. Que você venha pensar sobre isso que eu estou falando, enquanto é tempo. Porque a morte, ela não ouve mais nada. Morreu, acabou. Morto, não ouve palavras de arrependimento.